O que nós estamos discutindo é uma lei do município de Uberlândia que, na pandemia, não agora, não antes, na pandemia, uma lei do município de Uberlândia que não só vedou a exigência, a exigência do cartão de vacinação, da comprovação de vacinação para ingressar em aulas, no trabalho, no próprio serviço público, como mais, estabeleceu sanções para aqueles que exigissem, ou seja, inverteu totalmente a lógica da questão, porque nós não estamos falando, como foi dito à época por alguns, de uma gripezinha. Nós estamos falando de uma pandemia mundial que mais de 700 mil brasileiros morreram. O Brasil foi o segundo país do mundo em números absolutos, não por 100 mil habitantes, não em percentuais, mas em números absolutos, o segundo país do mundo com maior número de mortes. Não por acaso, o primeiro, à época, foram os Estados Unidos, porque lá, como aqui, de início houve um negacionismo governamental no combate à Covid. Com muitos argumentos, à época, alguns argumentos, como a vacinação, quem tomar vacina vira jacaré, era um dos efeitos colaterais da vacinação. O outro, que as redes sociais muito divulgaram, que, na verdade, a pandemia era uma conspiração chinesa para instalar na vacina um chip e o Brasil virar comunista. Tudo isso que hoje parece risível, à época foi trazido para que as pessoas não se vacinassem. E o Brasil foi demorando para importar vacina. E aqui é importante, porque, infelizmente, o ser humano tem memória curta, parabenizar o Instituto Butantan. O Instituto Butantan avançou nos estudos, na vacinação, possibilitando o início da vacinação no Brasil, pelo estado de São Paulo, e a partir disso com a repartição para os demais e forçando, assim como aqui no Supremo Tribunal Federal, por uma decisão liminar depois referendada pelo plenário do nosso sempre ministro Ricardo Lewandowski, tendo que obrigar o governo a estabelecer um cronograma de vacinação. Então é importante lembrarmos isso, porque o que estamos falando é que um determinado município, num determinado momento de pandemia, resolve que não se pode exigir comprovação de vacina. E o ministro Flávio colocou bem, e Vossa Excelência também, não se fala aqui da obrigatoriedade no sentido de se pegar a pessoa, vacinar, não. É compulsoriedade. A pessoa não quer se vacinar, ela quer se prejudicar, mas ela não pode prejudicar os demais, ela não pode contaminar os demais na escola, na faculdade, na repartição pública, na empresa. Nós não estamos falando aqui de liberdade, a liberdade de ir e vir. Então eu posso contaminar as demais pessoas. Os mesmos negacionistas que defendiam isso não admitem que uma criança com sarampo ingresse na sala onde o seu filho está tendo aula. Então é essa a questão e é esse o momento em que foi editada a lei. E infelizmente, em virtude desta lei, de outras leis e desse negacionismo, o Brasil, que tinha uma taxa, orgulhosa taxa, de 93,1% de vacinação geral infantil, caiu depois da pandemia, caiu depois desse negacionismo para 71,49%, colocando o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Aqui a Fiocruz que coloca os dados. O Brasil sempre se orgulhou de ter a sua vacinação, da sua população aderir à vacinação. Lembremos que até um símbolo, ministro Flávio, ministro Zanin, um símbolo nacional de saúde, que era o Zé Gotinha, foi extirpado por um tempo do país. Foi exilado do país. Caímos, repito, de 93,1% para 71,47%. Isso fez com que uma doença que estava extirpada do Brasil
a OMS já tinha dado o selo de fim dessa doença no Brasil, o sarampo, retornou ao Brasil, principalmente em relação às crianças. Ou seja, não há dúvidas sobre a necessidade da vacina, os reflexos do negacionismo em relação à ciência e à vacina, não só em relação ao sarampo, a vacina tríplice viral que todos nós tomamos, sarampo, cachumba e rubéola, a cobertura no Brasil depois dessa crise negacionista caiu de 86,2% para 70%. Isso vai ter reflexos. Os reflexos virão em relação às novas gerações. Aqui, presidente, beira aqui o patético e a hipocrisia, as mesmas autoridades que editaram a lei e diziam respeito à dignidade humana, legalidade, direitos fundamentais, para entrar em outros países apresentavam o cartão de vacinação. Ou seja, em Uberlândia não podia exigir. Só que para entrar nos Estados Unidos, se não apresentasse a carteira de vacinação, não entrava. Para entrar na Europa, não entrava. O que fez ainda, e a imprensa muito noticia isso, fez um outro problema de falsificação de carteiras de vacinação. Ou seja, as pessoas respeitam quando autoridades externas exigem a carteira de vacinação e aqui dentro preferem propagar o vírus, causando, repito, 700 mil mortes. Quantas, ministro Toffoli, quantas e quantas mortes não poderiam ter sido evitadas pela consciência das pessoas, não só em antecipar a compra da vacina, mas também em se vacinar, em respeitar o direito alheio. Vossa Excelência, ministro Flávio, citou o apóstolo Pedro. Realmente, duas das palavras mais utilizadas para cometer maldades ultimamente a liberdade. As pessoas falam em liberdade, falam em vida, propagando contra a liberdade, contra a vida, e a questão da Covid-19 é um exemplo disso. Eu, presidente, acompanho Vossa Excelência, peço todas as vênias ao ministro Cássio Nunes Marques, não acho que haja o prejuízo, em relação ao prejuízo da ação, porque nós temos que deixar bem claro que o Supremo Tribunal Federal não vai admitir para trás ou para frente a possibilidade de municípios entenderem que são repúblicas autônomas do universo e continuar possibilitando que, e Deus queira que não volte a ocorrer nenhuma outra pandemia, mas que o município possa prejudicar o país como um todo ao não exigir os cuidados essenciais que a ciência indica. Não sou eu que indico, não somos nós que indicamos, é a ciência e a medicina. Acompanho integralmente a Vossa Excelência. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, nesta arguição de descumprimento do preceito fundamental 946, eu juntarei declaração de voto e tenho a honra de acompanhar integralmente Vossa Excelência. Do ponto de vista da preliminar, eu estou conhecendo da ação, houve um eventual debate que poderia daí emergir, que se trata de lei municipal, mas esse é um tema que não diz respeito apenas a esse município especificamente, nem a esse estado, e sim, portanto, a toda a federação, o que gera uma dimensão de cabimento da ADPF. No que toca ao mérito, esta matéria foi examinada por esse Supremo Tribunal Federal nas ações diretas em constitucionalidade 6586 e 6587 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, aqui já lembrado. E, do ponto de vista do pano de fundo, ao lado de outros argumentos, efetivamente chama a atenção que o artigo 1º desta lei municipal traz à colação princípios de elevada nobreza, como dignidade humana, respeito às liberdades e outros que aqui são mencionados. Nada obstante,
isso não diz respeito apenas a uma pessoa tomada isoladamente. A Constituição Federal, no artigo 159, prevê que a saúde é direito de todos. Portanto, o outro que pode ser afetado com uma ação ou omissão de alguém também é titular de um direito subjetivo protegido constitucionalmente. Daí porque chamar a colação a liberdade para agir sem responsabilidade, nesta hipótese especialmente, é flagrantemente inconstitucional. Por isso, senhor presidente, estou acompanhando integralmente Vossa Excelência.